Todo mundo? Sim. Deixa eu... Bom, só para... Deixa eu pular essa introdução ali, a introdução do Pokémon GO, acho que todo mundo lembra. Bom, Marisa falou, né, eu sou professor da Unifesp. Atualmente, eu também tenho colaboração com o pessoal lá da Universidade de Lisboa, no Instituto Superior Técnico. E eu faço parte do grupo lá do INESC, para colaboração. Minhas principais áreas de pesquisa estão relacionadas a Extended Reality, que é relacionado à realidade aumentada, realidade misturada, realidade virtual. E tudo isso aplicado a alguma coisa, isso me interessa muito, principalmente na área de industrial, né? Ou se envolve educação, por exemplo, isso também é muito importante e eu gosto bastante de trabalhar. Tem alguns colegas de vocês que são meus orientados, que trabalham, que são da Embraer, na verdade, que estão mais na linha de realidade aumentada, aplicado na indústria. Também tem um outro aluno que trabalha na área educacional, utilizando também realidade aumentada. E são áreas que eu gosto bastante e são bastante importantes, eu acredito, aí para a atualidade, e eu tenho bastante interesse nisso aí. Se alguém tiver interesse depois de conversar mais sobre isso, a gente dá sequência. Bom, só para a gente ter uma visão geral, né, com relação à evolução das interfaces, em relação à evolução da interação, é bem comum nós visualizarmos atualmente, até em casa mesmo, a gente consegue verificar o quanto isso tem evoluído, né? Por exemplo, a questão de joystick, o uso de joystick para você interagir com algum videogame, por exemplo. Antigamente você tinha lá um controle, né, conectado ao console, ali você fazia todas as interações. Atualmente já não é nem a necessidade mais de ter um joystick. Você pode, inclusive, interagir com a interface utilizando o gesto, até mesmo utilizando a mente, quem sabe. E também com relação às realidades. A evolução tem sido bem efetiva. No passado, se vocês trabalhavam aí com MS-DOS, alguém já teve contato com MS-DOS, ou até mesmo com algum prompt aí de algum sistema operacional, é uma realidade totalmente abstrata. E a ideia atual é a gente manter essa interface mais próxima do usuário possível. Inclusive, a gente oferecendo mais dimensões para o usuário. Há aplicações hoje, atualmente, que é possível você sentir alguma coisa, usando alguns dispositivos que faz a simulação do tato, a simulação do gosto, a simulação com áudios 3Ds, né, e o olfato, enfim. Você tem uma qualidade aí de imersão muito maior, né? Seria bem mais interessante, mais intuitivo para o usuário. Qual que é a característica principal, né, que a gente vem lutando aí para evoluir as interfaces? Basicamente, para criar uma experiência melhor para o usuário. Então, a maior parte das aplicações de papers que vocês vão ler aí durante o mestrado, vocês vão verificar que talvez a maior delas tenha um estudo com o usuário. Para que esse estudo? Para verificar se aquela aplicação tem uma boa usabilidade, se ela conseguiu satisfazer o usuário de um determinado ponto de vista, se basicamente aquela aplicação ela engajou o usuário, ou seja, ela deixou o usuário mais próximo ali da interface humano-computador. E também é interessante avaliar muitas vezes, né, a interface do usuário. Então, a partir desses estudos, é possível você verificar a qualidade dos elementos visuais, se aquilo de fato é essencial, né, se aquela aplicação ela pode apoiar ou não. Por exemplo, eu tenho trabalhado atualmente com aplicações na área de medicina ou na área de saúde com realidade aumentada. E essas aplicações elas precisam de ter um realismo muito maior do que uma outra aplicação, por exemplo, de entretenimento. Então, esses elementos visuais apresentados, eles têm que ter uma acurácia muito maior e muito mais evoluída comparado com uma aplicação puramente de entretenimento. Então, as interfaces elas têm evoluído a esse ponto, né, de deixar mais próximo do usuário possível. Se analisar esse gráfico da evolução da interação, a gente pode perceber que, basicamente, quanto mais próximo do usuário, né, quanto mais a interação for mais a nível da camada do usuário, mais intuitiva essa interação será. Por exemplo, eu posso
interagir com a máquina usando a minha voz. É muito mais intuitivo para mim. É muito mais fácil uma pessoa que nunca utilizou uma aplicação conversar com a aplicação do que, por exemplo, chegar, pegar um teclado, talvez nunca utilizou um teclado, um mouse. Eu não sei se na época de vocês era assim. Por exemplo, quando eu comecei a mexer com computador, o primeiro treinamento que eu tive foi no Paintbrush. Eu não sei se aconteceu com vocês também. Aí pegava o mouse, parecia que eu estava segurando um negócio assim totalmente pesado, aí tinha que ficar fazendo desenho. Aí é toda aquela terapia, aquela fisioterapia com a mão para poder a gente trabalhar com o mouse de uma maneira correta. O clique ali muitas vezes quase quebrava o mouse para fazer o clique. Hoje é muito mais fácil, porque é mais natural, porque é mais comum. As crianças que nascem atualmente, elas já têm já um contato muito mais próximo do que na época, não que eu seja velho, mas do que há 20 anos atrás, por exemplo. Né? As pessoas não tinham tanto contato como as pessoas têm hoje. Então, por exemplo, por que o iPhone, né, teve tanto sucesso? Acabou de, basicamente, criar uma interação mais intuitiva a ponto de você poder arrastar, por exemplo, com o dedo para um lado para o outro, clicar, apertar com o dedo na tela, criar essa sensibilidade. O usuário ele tem muito mais controle com a mão, por exemplo, do que você usar algum dispositivo para isso. Por isso que a interação é importante também. E as interfaces ela têm evoluído a interação nesse ponto também. Bom, como é que eu posso fazer essa interação, essa interface, ou criar essa conexão no âmbito geral? Nós temos, no contexto, né, que nós vivemos, nós temos alguns ambientes. Né, e eu vou adicionar alguns ambientes relacionados também na parte digital. Então, o nosso contexto que a gente vive é um ambiente real. Mas eu posso adicionar outros ambientes, por exemplo. Eu posso adicionar um ambiente que é a condição de você adicionar elementos digitais, seria a parte de multimídia, conectar aí diversos tipos de mídia, mas também eu posso ter um ambiente completamente virtual ou sintético. E aí a evolução tende a apontar para um ambiente misturado, ou um ambiente a ponto de você colocar objetos virtuais e também objetos ou elementos juntos com os elementos reais, a ponto de facilitar ou melhorar a interface do usuário. Se a gente fosse pensar aí na questão de multimídia, coloquei um vídeo aí, né? Esse vídeo aí das Olimpíadas, que mostra aí a apresentação, a introdução de várias Olimpíadas. Essas Olimpíadas, eu peguei esse vídeo, eu gosto de deixar ele porque é um vídeo que ele está disponível no YouTube, e se eu assistir esse vídeo hoje, se eu assistir esse vídeo amanhã, se eu assistir esse vídeo depois de amanhã, ou daqui 10 anos, ele vai ser o mesmo vídeo. Ele não tem interação nenhuma, ou seja, ele tem uma junção de contexto, né, utilizando textos, imagens, vídeo, muitas vezes gráficos, para ter um conjunto de multimídia. Só que essas imagens são previamente gravadas. Elas, basicamente, a necessidade disso aí tudo é o quê? Ter uma alta capacidade de transmissão. Então, esse é o maior desafio da multimídia. Você criar algoritmos para melhorar a transmissão disso. Você ter uma televisão hoje de alta definição, exige uma alta banda de transmissão, tá? Que possa transmitir a maior definição possível. Então, exige técnicas de proteção, espaço desse ambiente é bidimensional, os dispositivos são convencionais. Tá? Por que são convencionais? Porque, basicamente, você utiliza ali teclado, mouse para interagir, esses dispositivos que são mais comuns para o usuário. Eu gostaria de, rapidamente, antes de definir as demais realidades, digamos assim, eu gostaria rapidamente de trabalhar aqui, ou mostrar para vocês, só um breve histórico da realidade virtual, da realidade aumentada, ou seja, da Extended Reality, só para a gente ter uma ideia, né? Então, se a gente for pegar aqui, no primeiro momento aqui da história, os primeiros pontos, foi em 1832, quando o Charles, né, o Winstone, ele criou um estereoscópio que usava duas imagens. Se vocês forem analisar, não sei se vocês conseguem visualizar meu mouse, mas ele criava duas imagens utilizando um espelho no ângulo de 45 graus. Então, a pessoa colocava ali o rosto aqui nesse visor, e aí a pessoa utilizava ele utilizava o olho dele, visualizava esse espelho, que visualizava a imagem que está do lado esquerdo,
e o olho do lado direito visualizava a imagem que estava do lado direito dele. E com isso ele gerava uma estereoscopia. Você percebe aí que esse estereoscópio, ele é um estereoscópio grande e tal, enfim, não é um estereoscópio comum para ser vendido. Até porque, um pouco depois, em 1832, desculpa, o David Brewster, ele criou um estereoscópio menor. Ele pegou a ideia, então, de Charles, ele reduziu esse estereoscópio, colocou as duas lentes juntas e criou um sistema de duas imagens, que é o mais comum, né? Então, naquele tempo, né, isso era bem interessante, porque eles colocavam duas imagens que tinham uma disparidade entre outras, ou seja, uma distância entre outras. É como se você tirasse foto de um lado do olho direito e tirasse a foto do lado do seu olho esquerdo. E aí colocava essas duas fotos e o seu cérebro ele fazia essa junção. Pouco à frente eu vou mostrar para vocês como é que funciona. E, basicamente, naquela época, em 1856, ele vendeu 500 mil aí de estereoscópio, né, desse tipo. Um pouco à frente, se a gente for analisar aí na história, é interessante porque em 1935, né, o escritor americano Stanley Winball, ele escreveu uma ficção científica bem interessante que apresentou um modelo parecido com a realidade virtual. Nessa história que ele descreve, existia uma pessoa que colocava um óculos que dava, entre aspas, uns poderes. Então, ou seja, naquele tempo, né, 1935, foi mais ou menos o primeiro, entre aspas, o primeiro protótipo aí de um livro de ficção aí que foi desenvolvido. Um pouco depois, né, quase 30 anos depois, em 1962, desculpa, o sensorama ele foi criado pelo Morton Eilig, e esse sensorama era basicamente uma máquina que é considerada um dos primeiros sistemas de realidade virtual, porque ele gerava ali algumas sensações para o usuário. O usuário ele colocava o rosto ali na máquina, ele conseguia visualizar um ambiente, uma imagem estereoscópica, né, tridimensional, e é legal que essa imagem, além disso, ele gerava, por exemplo, ativava alguns outros sentidos do usuário, por exemplo, o aroma. Então, imagina, ele olhava um peru assado, assim. Aí ele sentia um cheiro de peru assado, sabe? Eu olhava um morango, sentia o cheiro de morango. Então, é mais ou menos essa ideia que a gente chamava naquela época, né, de tecnologia imersiva e multissensorial, que agora a gente dá o nome para isso de multimodal, né, tecnologia multimodal. Um pouco depois, então, o primeiro HMD ele foi desenvolvido, e esse HMD ele foi desenvolvido por Sutherland. Ele foi gerado a partir da tese de doutorado dele, isso foi em 1968. Ele criou o HMD, percebe que aqui ele coloca um contrapeso no HMD, na imagem, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas na imagem do lado direito existe um contrapeso para criar um equilíbrio e fazer todo o sistema de rastreamento do HMD. Foi bem interessante, foi uma tese de Harvard, e Sutherland, então, ele cria aí basicamente o primeiro conceito de HMD, que é uma espécie de capacete acoplado na cabeça. Tá? Um pouco depois, então, em 87, o termo de realidade virtual ele foi cunhado a partir de Lanier. Lanier ele criou uma empresa, ele trabalhava numa empresa, e aí ele saiu dessa empresa, ele criou a própria empresa dele, uma empresa que se chamava VPL, e essa empresa ela vendia equipamentos de realidade virtual e também vendia softwares de realidade virtual para desenvolvimento. Então, ela se popularizou com Lanier. Ele acabou criando esse termo de virtual reality em 1987. Um pouco depois, em 1990, basicamente, o autor aí, né, o Calder, o autor do termo de augmented reality, ele estava visitando uma companhia da Boeing e ele visualizou uma aplicação da Boeing, e essa aplicação tinha, então, uma sobreposição, como se fosse uma espécie de projeção de informações sobre o ambiente que ele estava fazendo treinamento. E aí ele olhou aquilo lá e falou, augmented reality. Aí todo mundo gostou e a partir dali ficou, então, augmented reality, isso conta a história. Tá? Percebe? 1990. Então, isso é um termo bem novo, né, que é augmented reality, e agora a gente já tem outros termos, inclusive. Bom, desculpa.
pouquinho depois, em 1992, a Cave, o que é uma Cave? A Cave é um espaço totalmente projetado, né? Ele é um espaço fixo, ele vai ficar ali parado, como se fosse um quarto. Existem vários projetores e o usuário ele pode utilizar um óculos estéreo, ele pode usar um óculos estéreo e, basicamente, visualizar um ambiente tridimensional ali, que é projetado em tempo real ali para o usuário. Por exemplo, se ele visualiza, pode ser um vídeo projetado, ou ele pode usar um controle, que seria mais interessante, porque aí dá, sim, a sensação de realidade virtual. Com controle, por exemplo, eu posso criar uma espécie de navegação, eu posso olhar para os lados, olho para um lado, olho para o outro, posso olhar para baixo, para cima, então eu tenho esses graus de liberdade, eu posso movimentar ali dentro, então a Cave é considerado, inclusive, um ambiente aí de 6 graus de liberdade, a ponto eu posso andar para trás, para frente, para o lado, olhar para cima, para baixo, para o outro lado, e aí eu posso interagir, inclusive, com o controle para dar a sensação de que eu estou navegando dentro desse ambiente. É bem interessante, é um ambiente que eu considero que é um dos mais imersivos. No entanto, é extremamente caro, porque para processar isso aí a gente precisa de uma alta capacidade de processamento, então vários computadores podem ser necessários para executar isso, além de que os projetores não são tão baratos, né? Você precisa de vários projetores, eles têm que operar como se fosse um sistema distribuído aqui, um sistema em grade, para estar fazendo essa distribuição do ambiente de realidade virtual. Na USP tem uma cave, é bem interessante lá, eu já fui visitar na USP, é uma das maiores caves do Brasil, e tem umas aplicações bem interessantes lá para estar visualizando. Acho que é possível visitar, inclusive, a cave lá, quem tem interesse, dá para fazer essa visita. Mas acho que tem que agendar, enfim, uma série de protocolos. Bom, eu gosto bastante de citar o Azuma. O que é o Azuma? O Azuma ele é um professor também, é um investigador. O Azuma, ele criou um paper que chama A Survey of Augmented Reality. E esse survey aqui, ele é um dos mais citados até hoje. Eu coloquei aqui, assim, só para você ter uma ideia. Eu peguei eu joguei lá no Google Scholar, lá, e aí essa referência aqui de citação, mais de 10 mil citações, só no Google Scholar. E aí, se você pensar o seguinte, poxa, lá está mais de 10 mil citações, mas pode ser que tenha muito mais do que isso. Praticamente todos os papers que eu vou ler sobre realidade aumentada, alguém cita a definição de Azuma de realidade aumentada. Por isso que eu gosto bastante de citar esse paper aí, que foi um paper praticamente bem interessante, que apresenta várias definições de realidade aumentada, apresenta os tipos de realidade aumentada, aplicações para isso. Enfim, é um paper que marcou bastante em 1995. Um outro aspecto aí, o ponto da história que basicamente cunhou a realidade aumentada, o desenvolvimento da realidade aumentada facilitou isso para todo mundo, foi a criação de uma biblioteca para desenvolvimento de aplicações de realidade aumentada gratuita. E essa aplicação, ela se chamava R2Kit, né? Augmented Reality Toolkit. Ela foi distribuída gratuitamente e com software livre. Ele era o código aberto, as pessoas poderiam pegar essa aplicação, fazer o download e criar suas próprias aplicações e aperfeiçoar a ferramenta. E aí, a partir daí, foram surgindo várias aplicações, inclusive foi a primeira biblioteca que eu tive conhecimento e que eu trabalhei, e o meu doutorado, inclusive, foi em cima dessa biblioteca, do R2Kit, na época. E a partir daí, então, dá para a gente verificar ali, dá para criar muitas aplicações de realidade aumentada. Como é que o R2Kit trabalha? Ele trabalha com sistemas baseados em marcadores. A realidade aumentada ela pode ser vários tipos de sistemas de rastreio. Ela tem um sistema de rastreamento baseado em marcadores, onde ele tem uma marca, identifica uma marca, verifica essa parte quadrada aqui da marca. Isso é uma característica do R2Kit, mas pode ser um QR Code, enfim, qualquer outro tipo de marca, um código barra. E aí, a partir dessa marca, ele identifica o interior da marca e verifica se essa marca ela foi registrada na base de dados e se há um objeto virtual correlato a ela. Então, identificou o objeto, ou esse objeto interno aqui. Então, há um processo de visão computacional, tá? Esse processo de visão computacional identifica a marca e fala assim, olha, essa marca existe. E ela está na posição XYZ nas coordenadas tal do espaço.
Está na distância tal da minha, pode ser de um HMD ou de uma câmera do celular, por exemplo, enfim. E aí, a partir daí, ele vai relacionar, então, um objeto virtual sobre aquela marca, e à medida que o usuário vai rotacionando ali aquela marca, né, o objeto virtual também ele fica anexado, ou seja, os frames, eles são atualizados a todo momento. Então, esse cálculo ele é feito a todo instante. Então, agora que a gente está chegando em algumas aplicações que podem ser utilizadas em ambientes mais críticos. Antigamente já não era tão possível, mas agora a gente está começando a chegar em algumas aplicações mais críticas, porque basicamente esse sistema de atualização aqui ele tem que ser em tempo real. E se você trabalhar, por exemplo, com ambiente de realidade aumentada para cirurgia, ainda é um desafio, né, devido a esse sistema de atualização, uma série de outros desafios que existem. Tá? Então, essa é a estratégia que o RTUKit utilizou. Um pouco depois, não tão pouco depois, mas em 2012 já, a Oculus ela lançou um dispositivo, né, um Rift, né, que é um HMD para realidade virtual. Então, esse óculos aqui era para realidade virtual. É um óculos interessante, você colocava ali, plugava ele no computador e você poderia fazer algumas interações no ambiente de realidade virtual em casa. Então, existiam ali, esse aqui é o primeiro Rift, né, em 2012. Isso chamou tanta atenção do mercado que o Facebook acabou comprando a empresa inteira da Oculus, tá, por 2 bilhões de dólares em 2014. Só para vocês terem ideia, o interesse do Facebook no negócio. Então, a Oculus, inclusive, se vocês visualizarem ou encontrarem algum óculos Rift, os óculos agora eles pertencem ao Facebook desde 2014. Eles compraram a empresa por 2 bilhões de dólares. Então, a partir daí, começou a surgir muitas coisas. Então, vocês podem ver, por exemplo, em 2014, o Facebook comprou a Oculus. Depois, ou melhor, nesse mesmo ano, o Google ele lançou um projeto do Google Glass. Não sei se vocês lembram do Google Glass. E logo depois, ou no mesmo ano, inclusive, o Google também lançou um projeto que chama Google Cardboard. Esse Cardboard é um projeto de papelão mesmo, no qual o usuário ele pode interagir com o próprio smartphone. Esse aqui é o protótipo o projeto do Google Glass para realidade aumentada. Né? Ele tem sido evoluído, estudado constantemente, mas esse é um projeto patenteado do Google. E esse aqui é um outro projeto, né, que é o do Cardboard, de realidade virtual, no qual o usuário ele poderia comprar pelo Mercado Livre ali, ou qualquer ambiente em casa mesmo, ele entra no site, ele faz a compra, em casa ele vai montar o óculos, o diferencial? Essa lente aqui, que é um pouco mais caro, mas eu comprei inclusive, na época, e eu acho que eu paguei R$20 na época desse óculos, eu não sei quanto que vale agora, mas na época eu paguei acho que R$20, e aí eu montei, tinha essa lente aqui bonitinha, aí você coloca aqui o celular ali dentro, pode ser qualquer celular, desde que tenha essa combinação. O que é isso aqui? O próprio Google ele lançou um aplicativo que é o Google Cardboard. O Cardboard, você pode visualizar várias coisas com o Cardboard, inclusive Street View. E aí ele gera 2 imagens para criar uma espécie de estereoscopia no usuário. E ele coloca ali, você coloca o óculos, aí você acopla ali no rosto, coloca no seu rosto e você vai visualizar o ambiente de realidade virtual. Por que o Google fez isso? Porque ele tem muito interesse na educação, na evolução da educação a partir de realidade virtual. Então, ele ainda pesquisa sobre isso e vai criando novas estratégias. Em 2016, aí já foi um boom já nessa questão de óculos, né, de HMDs. Você tem aqui o novo Rift, né, você tem basicamente o HoloLens, que é um dos top, só que o HoloLens ele é um óculos mais para realidade aumentada. Na verdade, é para mixed reality, para realidade misturada, a ponto que ele consegue identificar, fazer oclusões, inclusive, do objeto virtual. Você tem o óculos Meta, o HT Vive. O Meta 2, ele é um óculos bem interessante, ele tem uma capacidade de atualização muito boa para realidade aumentada. O problema é que a empresa, acho que quebrou, e acabou que não tem continuidade, mas é um HMD que foi muito bom aí durante um tempo, e a gente utiliza ele até hoje ainda pela qualidade que ele tem. Aí veio outros óculos, inclusive acompanhando os consoles, né, mais comuns, por exemplo, PlayStation, lançou o PlayStation VR. Ou seja,
Isso aqui é bem atual. Se pegar 2016, foi ontem. Né? Praticamente 2020 nem existiu, a gente só está aí em quarentena. Mas você vê, 2016 tem aí pouco menos de, tem o quê? 4 anos ali. Nem isso, talvez, o lançamento desses óculos. Então, ele vem evoluindo cada vez mais. E ainda em 2016, digamos assim, para chutar tudo e para lançar essa tecnologia no mercado, né, aí veio o Pokémon GO. O Pokémon GO é um joguinho que eles colocaram uma espécie de interface com realidade aumentada nele. Qual que é a ideia? Ele tirava o fundo e aí você procurava o Pokémon no espaço e aí você conseguia atirar no Pokémon para pegar com a Pokébola para caçar os Pokémons. Então foi uma febre isso aí, uma febre. E o Pokémon GO, então, ele começou a difundir ainda mais a realidade aumentada. Depois de 2016, se a gente for analisar a questão de publicações com realidade aumentada, isso tem evoluído bastante. Que as pessoas têm utilizado realidade aumentada, realidade virtual, realidade misturada, muito mais depois de 2016. Vocês podem pesquisar e vocês vão ver que tem um boom, ou seja, foi um marco, realmente, essa estratégia. Inclusive, no ano seguinte, a próprio Google e a Apple, eles lançaram suas próprias linguagens. Aí você pega lá, linguagens próprias para desenvolver aplicações de realidade aumentada. Isso foi tão interessante o uso do Pokémon GO, o lançamento do Pokémon GO, que a Apple foi, olha, estou lançando aqui o ARKit, que é o ARKit, ele basicamente vai desenvolver aplicações para realidade aumentada, e ela está sendo evoluída constantemente. Então, para o próximo lançamento, né, inclusive, existe a possibilidade de 2021, salvo engano, a própria Apple lançar o óculos dela. Então, vai ser como se fosse um smartwatch, você vai ter um óculos também, que você vai colocar o óculos, aí eu vi uma interface lá, um projeto do óculos deles, e esse óculos é parecido com Google Glass, mas é mais bonito, ele parece um óculos de verdade mesmo, e vai ser basicamente um novo equipamento aí que as pessoas vão poder utilizar e fazer uso da realidade aumentada constantemente aí no cotidiano. E também a Google lançou o ARCore, que é para desenvolvimento de aplicações de realidade aumentada utilizando o Android. Tá? Então, só para vocês entenderem como é que isso aqui é novo e tem evoluído. Ó, em 2018, para cá, a Google ela tem lançado o Street View dela com algumas aplicações de realidade aumentada. Então, as pessoas elas podem acessar o Street View e a partir dali elas conseguem visualizar alguns objetos virtuais dispostos no ambiente de realidade aumentada. Então, por exemplo, se a pessoa quer passear ali dentro usar o Street View com a câmera, inclusive, ele pode visualizar alguns elementos virtuais ali, que a gente chama de navegadores ou browsers de realidade aumentada. Isso tem crescido constantemente, inclusive os dispositivos, né, para realidade virtual, realidade aumentada, realidade misturada, a cada dia tem surgido novas e novas aplicações aí. Inclusive, neste ano de no final do ano passado, 2019, a Microsoft lançou um novo projeto, na verdade lançou mesmo para venda o HoloLens 2, né? Esse HoloLens 2, ele é muito mais potente, ele tem um campo de visão maior, ele tem um poder de processamento muito maior do que o HoloLens anterior. Ele custa $3.500. Só que ainda não está disponível para o Brasil, mas existe possibilidade, por exemplo, de você comprar ele lá fora e trazer. Mas, além disso, eles vendem, a princípio, para a empresa ou para a universidade. Então, eu tenho entrado em contato com o pessoal, eles têm disponibilidade para vender para a gente aqui, para a Unifesp, para a gente ter um HoloLens aqui, para fazer os projetos. Eles interessaram e tudo, mas agora eu tenho que verificar se eles vão doar ou se a gente vai ter que comprar. É bem possível que eles vão querer vender somente, a princípio. Mas seria $3.500 aí. Não é um preço muito baixo, mas acho que a princípio, para desenvolver, para criar aplicações, é um preço justo pela qualidade que tem. E eu acho que daqui uns 10 anos isso aí vai ser bem mais barato e todo mundo vai ter já o seu próprio dispositivo para estar trabalhando. Bom, esse aqui é para vocês terem uma ideia, né? O cronograma, ou digamos assim, cronologia de alguns pontos ou marcos da realidade virtual e realidade aumentada e misturada. Para vocês terem uma ideia, olha só.
basicamente, o termo de realidade virtual veio em 87. Então, é algo bastante novo, apesar de realidade virtual não parecer tão novo, mas ela tem evoluído constantemente. Só para vocês analisarem aí os jogos, aí, os games, só para vocês terem ideia, a qualidade que isso tem sido desenvolvido é fora de sério, assim, né? E então ela tem sido evoluída bastante e constantemente ela tem sido adicionada em várias áreas do conhecimento. Bom, eu coloquei aqui uma espécie de espectro, né, da Extended Reality. Extended Reality é um termo que começou a ser cunhado ano passado, mais fortemente, digamos assim. Né? Então, tem um termo aí, antes a gente dividia de uma maneira diferenciada, mas hoje existe um termo que os autores têm tomado conhecimento e a gente começou a seguir, tentando seguir nessa linha, por exemplo. Nós temos uma realidade estendida. Então, a realidade estendida, o que é essa realidade estendida, de fato? Basicamente é o seguinte, nós temos aqui o nosso mundo real. O que é o nosso mundo real? É onde a gente tem nossas experiências, né? Onde a gente tem nós conseguimos ter os nossos sentidos, ou fazer com que nossos sentidos trabalhem, ou seja, onde a gente nasceu, onde a gente consegue viver e vive com naturalidade. E aí, para estender essa realidade, a gente pode fazer de várias maneiras. Uma das formas é a gente criar ou adicionar elementos nessa realidade que a gente vive. E a gente chama isso de realidade aumentada, ou augmented reality. O que eu estou fazendo? Imagina que eu estou vivendo no meu mundo, né? No meu mundo real, digamos assim, né? No meu ambiente real. E aí eu começo a colocar informações digitais nesse ambiente. Para isso, é óbvio, eu preciso de algum dispositivo, né, que vai auxiliar isso aí. Por exemplo, vou colocar um HMD lá, por exemplo, para visualizar. Ou eu uso meu próprio smartphone, eu posso usar projeções. Para quê? Para combinar isso. Mas uma característica clássica da realidade aumentada, olha só, percebe ali o Steve caminhando no ambiente real lá, do Minecraft. Percebe que ele está passando por cima dos cavalos, dá a sensação que ele está atrás dos cavalos, só que ele passa na frente dos cavalos. O que eu estou fazendo aí? Eu peguei o meu ambiente real e sobrepus algum objeto virtual ali. Ou seja, é uma espécie de overlays ali. Eu coloco o meu objeto virtual na cena. Essa é a estratégia. Para ser uma realidade aumentada, eu tenho que interagir com esse objeto virtual. Beleza, eu vou fazer interação. No entanto, a gente considera a realidade aumentada quando eu coloco esses objetos na cena. Agora, quando eu misturo um pouco mais esse objeto na cena, ou seja, quando eu vou fazer uma espécie de merging ali, ou seja, uma combinação entre os dois ambientes, o ambiente real com o ambiente virtual, quando os dois interagem, aí basicamente a gente chama esse ambiente de mixed reality, que é um ambiente de realidade misturada. Percebe que agora o Steve está passando na frente de alguns cavalos e atrás de outros. Né? Ele vai fazer o passeio aí, ó, ele passa atrás dos dois cavalos da frente. E esse é só um exemplo, tá, pessoal? É como se, imagine se isso fosse um ambiente real, eu estou lá na agricultura e eu tenho um objeto virtual passando ali na cena. O que você percebeu aqui? Eu tenho uma combinação mais realística, né, do ambiente, dos objetos virtuais com o meu ambiente real. Agora ele começa, parece que, combinar melhor. Eu tenho uma interação entre os dois ambientes. O ambiente virtual, agora, ele consegue compreender a posição dele, de fato, no ambiente real. Então, essa mixed reality é como se fosse um avanço ou uma melhoria da realidade aumentada. Tá? Já a realidade virtual, meu ambiente é completamente sintético. Eu tenho um mundo completamente virtual. Ou seja, eu posso replicar as condições do meu ambiente real no ambiente virtual. Eu posso criar simulações, posso fazer vários outros aspectos nesse ambiente, utilizando apenas os ambientes sintéticos. Então, se a gente for analisar isso aqui, o que é Extended Reality? Ele basicamente refere todo tipo de realidade, né, gerada por computador. Então, esse tipo de realidade que estende o ambiente, que estende nosso, digamos assim, nossa realidade de fato, nosso mundo real. Aí, esse guarda-chuva que a gente chama é o quê? Ele pode abranger augmented reality, mixed reality, virtual reality. Aí, esse guarda-chuva é que abrange todas essas combinações, ou seja, se eu tenho realidade aumentada, eu tenho sobreposições de objetos virtuais no meu ambiente real. Se eu tenho mixed reality, eu tenho essa sobreposição também, só que agora eu tenho interação um pouco melhorada, diferenciada. Se eu tenho um ambiente completamente sintético e eu posso interagir com ele, a gente chama isso de ambiente de realidade virtual.
Então, Extended Reality, ou seja, essa extensão da realidade, tá? Então, vamos lá. Realidade virtual. Só vou mostrar aqui algumas coisinhas, algumas características. A realidade virtual, a grande característica dela, comparada inclusive, a multimídia, a gente pode perceber que essas imagens elas são calculadas em tempo real. Porque um joguinho ali de fundo, ali, uma imagem, né? Na verdade, um vídeo de fundo. Esse vídeo é multimídia, mas se você for jogar esse jogo, você vai perceber que as imagens elas são calculadas em tempo real. A gente precisa de uma alta capacidade de processamento. O meu ambiente ele tem que ser tridimensional, porque você vai estar vivendo no ambiente do usuário, a ponto de você permitir ao usuário alguns pontos, alguns tipos de interação. Por exemplo, eu posso interagir com alguns eixos, né, de X, Y, Z, por exemplo, rotacionar ou transladar no espaço, visualizar algum ambiente. E geralmente a gente utiliza dispositivos especiais para isso, para fazer essas interações. É possível fazer realidade virtual com dispositivos convencionais? Sim, é possível. Tá? Mas a questão da presença e da imersão, ela pode ser, digamos assim, diminuída nesse tipo de ambiente, né? Então, a realidade virtual, inclusive, ela exige a manipulação ou interação em tempo real aí desses ambientes. Aqui tem alguns tipos, vou mostrar para vocês alguns tipos de sistemas de realidade virtual. Por exemplo, aqui nós temos uma espécie de imersão subjetiva, que eu acabei de falar para vocês. A gente tem aí o uso a gente pode utilizar os dispositivos mais convencionais, como monitores, pode usar teclados, mouse, enfim, para estar usando essas imersões subjetivas, ou a gente chama não imersivo. Esses ambientes não imersivos é como se você estivesse fazendo um jogo aí na sua casa. Você pega lá e coloca o PlayStation, né, ou o Xbox e começa a jogar naquele ambiente de realidade virtual. E aí você usa esses monitores, tem um joystick para isso, você pode usar o teclado. O custo disso é reduzido, né? É mais fácil interagir, porque você não precisa de treinamento. Você fica dentro do seu ambiente real e você acaba utilizando isso como um recurso, como se você estivesse usando um computador extra mesmo, tá? Ou até mesmo no smartphone. Então, isso aí a gente chama de imersão subjetiva. Mas existe, tá? Alguns outros tipos de sistemas de realidade virtual que a gente chama de imersivo. Imersivos, seria atrás aí uma game. Os imersivos eles são baseados geralmente em capacetes, que a gente chama de HMD, headset, tá? Esses capacetes, eles são acoplados na cabeça, e aí você perde o sentido da realidade. Coloca o capacete, e a partir daí você consegue usar. Quando você olha, você vai ver o virtual. E a cave da mesma maneira. Você entrou na cave, você está dentro do ambiente virtual. Então, essa é a diferença. Então, a imersão, ela pode ser subjetiva, né? Não ter imersão, inclusive, ou ela pode ser, o ambiente de realidade virtual, ela pode ser completamente imerso. O que é interessante no ambiente de realidade virtual, ou aplicação de realidade virtual? A questão da presença, você ter a sensação de estar lá, percebe? Você cria uma aplicação, imagina você vai trabalhar fobia com o usuário. Você cria uma aplicação, a pessoa tem medo de aranha. E aí você coloca ele num ambiente no qual tem aranhas. E aí se ele ter aquela sensação de presença, de estar lá, você vai perceber que ele vai ter, de fato, a fobia. Ele vai começar a ter aqueles problemas. Então, assim, a ideia da imersão é você estar ali dentro do ambiente simulado. Essa imersão ela pode ser, inclusive, mental, ou seja, você tem uma suspensão de fato da realidade. Você tem ali, você perde a noção de que você está num ambiente que você está de fato e acaba, digamos assim, sendo teletransportado para um outro ambiente. Então, imagina. Isso acontece, às vezes, quando você está usando o Facebook, até, sei lá, o WhatsApp. Essa suspensão mental, digamos assim, da descrença. Mas, às vezes, o cara está tão focado em outra coisa que ele acaba perdendo o sentido de onde ele está. Mas a realidade virtual, ela tem essa ideia de imersão, a ponto de você pegar ali, entrar no ambiente e falar, caramba, eu estou aqui brincando aqui no parque, não, caramba, nossa, eu estou fazendo realmente essa atividade aqui na empresa. Parece que você está ali naquele ambiente. Então, essa é a ideia da imersão. E também tem a ideia da imersão física, você tentar simular, ou, de fato, você simular os sentidos do usuário. Se você já for em algum aniversário de criança, que tem aqueles lá, cinema, não sei quantos D lá, 7D, 10D, sei lá quantos D. Aí você entra naqueles cinemas lá, e eles colocam uma tela, né, estéreo,
Aí você coloca um óculos de estereoscopia para ver um ambiente tridimensional. Aquilo não é realidade virtual, mas eles tentam criar uma espécie de imersão. Então você vai visualizar um filme ali que tem uma espécie de imersão, vai te dar uma imersão. E a cadeira começa a vibrar, aí começa a jogar chuvisco em você quando você vai passar perto da água, começa a ter som 3D no ambiente, aquelas salas bem interessantes. Isso é estimular a questão da imersão. E quando você vai, por exemplo, fazer um simulador, eu quero praticar um simulador de direção. Você entra dentro de um ambiente que é parecido com um carro. E aí esse carro ele vai simular que você está pilotando esse carro na rua mesmo. Aí coloca condições lá, chuva, neve, muitos pedestres ou não, enfim. Aí você vai ter que dirigir aquele carro, ou seja, e ao mesmo tempo parece que você está de fato dirigindo o carro, você está dentro daquele ambiente. Você tem uma imersão física mesmo, você está dentro de um carro que ele é controlado, e você olha pelas janelas e está tudo projetado nas janelas, parece que você está dirigindo de fato, só que o carro está parado, só que dá a sensação de você estar imerso naquele ambiente. Isso é imersão. E é interessante isso aí, tá? Porque existe os capacetes, né, que você tem ali várias condições. Eu coloquei aqui alguns, por exemplo, o Rift, o Gear, o HoloLens, ele não é de realidade virtual, ele é de realidade aumentada. Sony, VR, você tem o cardboard, você tem outros tipos de capacetes, né, que vão permitir você utilizar isso aí ou criar esse tipo de imersão. Além disso, para melhorar ainda a interação, existem alguns dispositivos rápidos, né? Esses dispositivos que permitem o feedback, existem vários deles, né? Por exemplo, luvas, né, que você pode sentir ali, pegar o objeto virtual no ambiente que você está trabalhando. Você tem outros tipos de movimentos para verificar o seu braço. Você tem o Phantom, que é ele é muito utilizado para treinamento de cirúrgico, por exemplo, né? Você vai usar essa canetinha, o Phantom aqui, ele tem um sentido tátil bem interessante quando você percebe a textura do objeto que você está usando a caneta, é bem interessante. Esses tombos aí para calcular os passos e posicionamento. Tem um Tesla Studio que vai mapear todo o seu corpo e replicar em avatares, por exemplo. Tem scanners 3D que você pode fazer desenhos ali no espaço, ele replica em seu ambiente tridimensional. Existem várias aplicações, tá, da área de realidade virtual, a ponto de você poder utilizar isso para análise de dados, na área de saúde, na área de treinamento, de simulações, na matemática, em português, biologia, em física. Em qualquer área do conhecimento, se você procurar lá alguma aplicação de realidade virtual, é bem possível que você vai encontrar. Tá? Então, existem muitas aplicações e elas são muito bem-vindas a cada dia mais. Você percebe que há um crescimento constante aí nessas aplicações. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo do usuário utilizando um HTC Vive, e aí ele percebe que ele está com o controle na mão e ele olha para baixo e ele, com o controle ele consegue manipular o ambiente de realidade virtual. Aqui, o usuário está do lado de verde e o que ele vê é exatamente essa tela grande aí na sua frente. Só que é óbvio, né? Com a estereoscopia muito mais interessante, com a ideia de você manipular isso de uma maneira muito mais precisa e ter uma sensação de imersão muito maior. Aqui tem outras aplicações de realidade virtual. Essa aqui é uma aplicação que a gente desenvolveu lá em Portugal, ano passado. Ela chama Implante. Isso foi para apoiar os médicos para treinamento ali de implantes dentários. E aí nós fizemos esse implante, essa ferramenta, utilizando o Unity. E aí os médicos fizeram os testes, tá vendo? Utilizam um smartphone para fazer mapear ali em 6 graus de liberdade, a ponto do usuário poder, inclusive, arrastar todos os objetos ali, manipular todos os implantes. Ele pode olhar para um lado, olhar para o outro, caminhar a sala. Ele pode fazer todo o processo inclusive, de pré-planejamento do implante, visualizar isso, fazer ajustes finos, enfim. É bem interessante a aplicação. Percebe que ela usa aqui um Leap Motion, que é para você detectar a sua mão. Ó, o que ela faz com a mão é detectado. E aqui a gente está usando o Rift, tá? E o Rift com os controles aqui de profundidade para identificar.
Bom, quais são os efeitos colaterais disso tudo, né? Existem alguns efeitos colaterais para a realidade virtual, inclusive dissonância cognitiva, enjoo, por exemplo. Se você pega um dispositivo que ele não tem muitas atualizações por segundo, é bem possível que você vai sentir ficar tonto, ficar enjoado ali, pode até perder o equilíbrio. As pessoas também podem se viciar nisso aí, gostar bastante e só querer trabalhar com isso ou brincar com realidade virtual, por exemplo. E também existe a possibilidade de ter mudanças nas relações entre as pessoas ali. Esses efeitos, inclusive vício e mudanças, são relacionados mais na parte digital, né? Mas um dos maiores problemas, né, são as tonturas, né? Vocês já devem ter visto vários memes, por exemplo, aí, ó. Recentemente tem um do helicóptero, mas tem um meme, ela tá dando a montanha-russa e ela tá imersa. Percebe que o óculos é a primeira versão, ela tá imersa, basicamente ela pensa que tá ali naquele ambiente. Aqui tem o outro, aí tá na montanha-russa, ele começa a ficar tonto, olha lá. Ele perde praticamente todo o sentido, né? Fica bastante imerso. Vou falar um pouquinho sobre realidade aumentada e envolve também a mixed reality. Tá? No primeiro momento eu mostrei para vocês aquele joguinho lá de bicicleta. Aqui é outra aplicação de realidade aumentada. A pessoa está andando com a bicicleta, ela consegue interagir aqui com, com as pessoas que ligam para ela consegue visualizar o tempo que ela já caminhou, a distância que falta. São aplicações, né? Ela está usando o HMD. São aplicações que podem facilitar a vida da pessoa. E eu acho que é isso que a Apple quer fazer no futuro. Você dá o seu óculos, você fazer atender ligações, visualizar quanto tempo você já andou, ou seja, replicar o smartwatch no óculos, por exemplo. Então, a ideia da realidade aumentada é o quê? É você aumentar a cena do mundo real, ali, manter o sentido da presença, diferente do ambiente de realidade virtual. E para isso a gente precisa de um mecanismo para combinar. Então, a diferença de fato ali da realidade virtual com a realidade aumentada é que na realidade virtual você perde o seu sentido de presença do mundo real. E na realidade aumentada não, você continua ali no seu ambiente real e você acaba tendo basicamente novos elementos virtuais para você interagir. Essa é a grande diferença. Então, quais são as motivações para usar realidade virtual, desculpa, realidade aumentada ou realidade misturada, né? Que a gente pode aplicar todos os sentidos humanos. Então, existem aplicações de realidade misturada, por exemplo, que envolve adição ou aumento da percepção, da audição, do olfato, do paladar. Né? Existem equipamentos de realidade virtual, inclusive, que você coloca, que é acoplado junto ao HMD, que ele simula cheiro. Então, por exemplo, tem uma equipe de um pessoal lá que eu conheço que estão desenvolvendo uma espécie de ambiente de treino para a pessoa da brigada, né, que é para trabalhar com treinamento de pessoas em fuga para quando o prédio está pegando fogo, por exemplo. E aí eles começaram a criar uma espécie de cheiro para simular o fogo, para sentir, assim. E aí a pessoa tem que correr no ambiente de realidade virtual, utiliza uma espécie de esteira, né? E aí ele vai correndo e vai simulando no ambiente, e aí eles podem fazer todo o processo de treinamento de fuga usando realidade virtual, sem precisar de estar, de fato, no ambiente real. Outra coisa, a realidade aumentada ela permite utilizar os recursos naturais. Então, com a realidade aumentada, a realidade misturada, você pode, por exemplo, colocar elementos naturais em cena e ajudar com relação à melhoria das interfaces. Eu sou uma pessoa que esqueço bastante o nome das outras pessoas, infelizmente. Eu conheço bastante as pessoas, falo, eu conheço, sei quem é, só que eu não lembro o nome. Isso é um maior defeito meu. Eu acabo esquecendo o nome muito fácil. Então, por exemplo, com os óculos, você trabalhar com um sistema de reconhecimento de face, quem sabe no futuro eu vou poder olhar para a pessoa e eu já vou conseguir visualizar, ó, aquela pessoa se chama tal. Tá?
você conheceu ela em tal lugar, você tem uns interesses em comuns, você vai poder ajudar. Se vocês lembram um filme que chama, acho que O Diabo Veste Prada, acho que é. E aí tinha uma menina que ficava do lado lá da senhora que ficava falando, fulano de tal, fulano de tal. Ou seja, é uma espécie disso que eu penso, sabe? Uma aplicação desse tipo. Você coloca, e aí quando você olha para a pessoa, ele vem e fala para você, ó, aquele é fulano de tal. Sabe? Isso é bem político mesmo. Isso seria uma aplicação bem interessante. Você vai poder, por exemplo, no futuro, os engenheiros de agrícola, por exemplo, vai poder caminhar no espaço deles, né, no espaço agrícola, e visualizar os elementos químicos no espaço. Você vai poder, por exemplo, visualizar, olhar para a Terra e verificar se aquela Terra, o nível de calcário está exato, se está correto para aquele tipo de plantação, por exemplo. Se precisa melhorar o sistema ali de fósforo, colocar mais fósforo, colocar mais potássio. Olha para as folhas do café e verifica, ó, esse café aqui ele precisa de uma pulverização, ou precisa de um herbicida tal. Você vai bater a ideia de você trabalhar com isso, inclusive com a agricultura de precisão, que existe uma área, um campo de pesquisa de agricultura de precisão. Isso vai ser bem interessante, porque quando você trabalha com agricultura de precisão, eles vão lá, por exemplo, faz a medição do solo, metro a metro, por exemplo, para identificar qual seria os elementos que deveriam colocar naquele metro quadrado. E se você utilizar um óculos e mapear isso no óculos, imagina que legal, você vai caminhando no meio da propriedade e vai olhando para o chão e visualizar isso tudo. Se você fosse um engenheiro civil, você pode ir para a construção e visualizar onde eles colocaram, por exemplo, o encanamento. Né? Isso é uma coisa bem interessante para combinar isso com o meio ambiente real. Né? Você pega as aplicações de realidade virtual, ou aplicações de realidade aumentada ou misturada e começa a combinar isso com o ambiente real. Isso é muito, muito interessante. Bom, outra coisa, aqui, para fazer um ambiente de realidade aumentada acontecer, a gente precisa de algumas coisas. Primeira coisa, o tracking, depois displays e também uma plataforma para processamento. Existem displays de realidade aumentada que você não precisa de uma plataforma de processamento, porque ele já está propriamente embutido ali dentro. Mas o sistema de tracking é aquilo que eu comentei para vocês. Existem a possibilidade de você mapear ou colocar o ambiente de realidade virtual usando marcações. Você usa marcadores. E aí você usa a visão computacional para isso. Mas também existe a possibilidade de você não usar marcadores. Você estipula um lugar no espaço, você pode usar isso, alguns recursos, fazer de uso de algum recurso embutidos no seu próprio smartphone, por exemplo, ou então em algum HMD, e você pode estipular posicionamento no espaço. O usuário ele pode usar a sua própria mão, ele identifica, pega aquele objeto, coloca no espaço, estipula, por exemplo, distância entre o HMD até um posicionamento específico que foi definido. Enfim, além disso, é possível você utilizar a realidade aumentada de diversos tipos de displays. Você pode usar a realidade aumentada baseada em monitores, que seria baseada em smartphone ou até próprio computador. O problema do smartphone e do computador é que você acaba tendo que usar as mãos para segurar o smartphone para visualizar a realidade aumentada. E o computador é geralmente fixo, tal como o projetor. Então, o projetor ele fica ali para projetar o ambiente de realidade aumentada. Já no HMD, ele te dá um recurso mais livre, você te dá um recurso de mãos livres. Então, se você quer fazer uma aplicação que exige as mãos livres, então a ideia é você usar sempre um HMD para isso. Por exemplo, você não vai usar um smartphone para fazer uma aplicação médica. Né? Você não vai usar um smartphone para fazer uma aplicação que exige, por exemplo, as duas mãos. Imagina, para você dirigir. Né? Então, é mais comum usar um display que permite você liberar as mãos para isso. E a plataforma de processamento pode ser o próprio display. Como eu falei para vocês, existem alguns HMDs que já tem o próprio plataforma de processamento embutida, mas é possível também você usar algum PC, algum próprio smartphone para fazer a plataforma de processamento disso aí. Aqui tem um exemplo de visão ótica direta, que a gente chama por vídeo. Esse é o Meta, tá? Esse aí foi que não se vende mais esse óculos, mas esse óculos é muito bom para realidade aumentada. Esse é o Meta 2. E aí o palestrante ele está usando o Meta e o que ele visualiza é isso aí na frente. Ele pega com as mãos dele mesmo e consegue manipular o objeto virtual. Existem também
As aplicações de realidade aumentada baseadas em monitores, aqui você pode verificar o uso de smartphone, o uso de telas mesmo lá, para apoiar a compra de roupa, tá vendo que é mais fixo, o usuário que se movimenta em condição do monitor, ele usa a própria webcam do monitor, ou ele pode usar ali, como eu mostrei para vocês, um smartphone ou um tablet para visualizar a aplicação. Isso aí eu acho que é um storytelling system, uma espécie de contador de história. Aqui são aplicações de marketing que são bastante comuns para a realidade aumentada. E existe também a ótica por projeção, que você usa o projetor para fazer a projeção. No próprio museu aí da Unifesp, né, embaixo lá a gente replicou esse projeto, que é o AR Sandbox. Esse projeto é uma caixa de areia que tem um Kinect que vai fazer o distanciamento da caixa de areia até o Kinect e verificar uma espécie de relevo. Quando ele identifica relevo, ele vai desenhando a textura em tempo real. E ele projeta essa textura. Então tem um projetor lá com o computador, lá em cima da caixa, e um Kinect. Olha lá, ele vai montando a caixa de areia, e a partir que ele vai montando, ele vai criando novos relevos, e com as mãos a gente pode liberar fluidos para simular água. Ele abre as mãos, ou se ele vai aprofundando muito, ele encontra água. Se ele abre as mãos, ele faz chover, uma espécie de... Olha lá, abre as mãos, o Kinect identifica que ele está com as mãos abertas, e ele acaba colocando mais fluidos no terreno. Bem interessante, uma aplicação bem bacana. Quem tiver interesse quando retornar as atividades, pode ir lá no museu, lá que eu acredito que está funcionando ainda essa aplicação, dá para brincar bastante lá na caixa de areia. Bom, onde é que eu posso aplicar realidade aumentada ou realidade misturada, enfim? Posso aplicar quase em tudo, né? Se não em tudo. Desde que ela auxilie ou ela apoie alguma coisa na interface, eu acho que é interessante você fazer o uso de alguma dessas interfaces avançadas, digamos assim. Né? Você tem lá, para a educação, para a parte de engenharia, para a parte de ensino, para a parte de montagem, de instruções, de treinamentos, de saúde, tudo isso aí você vai encontrar aplicações de realidade aumentada. Então, ela veio mesmo para apoiar e melhorar as interfaces. Inclusive, interfaces colaborativas, a ponto de você poder interagir com outros usuários e compartilhar o mesmo ambiente de trabalho com as aplicações. Aqui é outra aplicação de realidade aumentada que nós fizemos lá em Portugal, ano passado, que chama Anatomy Studio. É um ambiente colaborativo, olha que legal. A gente faz a dissecação cadavérica, né? Dissecação de cadáveres usando tablets. E isso é bem interessante porque o usuário está utilizando os HMDs e com esse HMD ele consegue tá vendo, replicar os cortes anatômicos e visualizar isso numa mesa. E aí a gente pode manipular todo o corte anatômico e visualizar numa mesa e compartilhar esse corte com os usuários, conversar, olha lá, eu faço o mapeamento do corte e a partir do momento que eu faço o mapeamento, ele é representado na minha mesa lá em tempo real do que ele corte. Bom, existem outras aplicações que, inclusive, a gente vai chegando aí numa espécie de identificação de desafios, né, nessas aplicações. E os desafios assim, mais comuns é a combinação dos objetos reais virtuais, a gente chama isso de registro. O que é o registro? Registro é você registrar ou adicionar objeto real de uma maneira exata na cena, registrar objeto virtual de uma maneira exata na cena real. Então, essa combinação, muitas vezes, ela acaba ocasionando alguma confusão. Isso é um grande desafio, inclusive, para a área de saúde. Né? Se você pudesse adicionar os objetos, por exemplo, tumores, né? Identificações de tumores, de uma maneira exata, precisa, em tempo real, e para auxiliar os médicos, seria uma grande vantagem. Então, assim, isso está evoluindo para isso, tá? A tecnologia tem evoluído bastante, mas isso ainda é um desafio. Rastrear objetos reais móveis. Então, isso ainda é um desafio também, fazer o rastreamento dos objetos reais. Você pega, por exemplo, qualquer objeto, você joga uma bola, você chuta uma bola e você quer rastrear aquela bola, por exemplo. É complicado. Você pega, por exemplo, um cavalo correndo. Né? É complicado ainda fazer rastreamento disso. Obstrução de objetos virtuais. Isso aí é um campo mais para a área de mixed reality.
a ponto de você ter uma obstrução precisa do objeto virtual, independente do ambiente que você está. Imagina você está andando numa floresta, no qual você tem uma série de textura, e você quer fazer oclusão de alguma coisa virtual ali naquele ambiente. Ainda é um pouco complicado, existe a possibilidade de fazer essa oclusão, há oclusão, mas ainda precisa de estudos para isso, né? Calibração, posicionamento dos objetos, que seria a parte de melhoria dos registros. Então, a calibração ainda é necessária e é, de fato, um tempo que é um tempo, digamos assim, custoso para esse tipo de aplicação. Além disso, a interação de objetos reais com virtuais. O que eu quero dizer? Você pega, por exemplo, uma bola virtual, você chuta a bola virtual no ambiente real, essa bola, a ideia dela é que ela teria que simular ou replicar a física real, ou seja, quicar o chão. Então, se você chuta ela num ambiente que tem uma poça d'água, ela deveria reduzir a parte do batimento dela. Ou, se você, por exemplo, pega uma faca e você simula que está furando uma bola virtual, ela deveria estourar. Então, essas coisas ainda é um pouco complicado e acaba sendo um desafio na área. Tá? Bom, uma área bem interessante, né, ainda, né, para a gente estar pesquisando, seria melhorar, utilizar aí a parte de registro, melhorar a usabilidade, aplicações com realidade aumentada utilizando o smartphone ou aplicações mobile. Você pega aí, utilizando HMDs que permite mobilidade, você andar pelas ruas e visualizar. Trabalhar com metáforas para interação também é uma grande área de pesquisa, ferramentas para autoria, melhorias na área de aplicação, principalmente de treinamento, educação, saúde, e também uma área que a gente chama de hyperreality, né, ou hiperrealidade, que é a combinação de mixed reality com inteligência artificial. E aí, basicamente, eu estou colocando aí com uma aplicação que pode ser o futuro. Você está usando um óculos, ó, percebe? Você está saindo aí do ônibus, e aí você visualiza todo o ambiente real, e ao mesmo tempo você consegue visualizar as informações virtuais aí e interagir com elas. E é interessante que essas visualizações, elas têm a ver contigo, essa é a ideia, né, de hyperreality. Você basicamente filtrar as informações para você, trabalhar com um ambiente adaptativo, a ponto de falar assim, olha, você pode basicamente, opa, pulei aqui, foi mal. Você pode basicamente utilizar esse ambiente de realidade, hiperrealidade, e fazer com que aquele ambiente ele seja útil para você, para identificar o que você de fato gostaria de estar visualizando, por exemplo, visualizar os e-mails que você quer, ou visualizar as propagandas que você quer, visualizar, por exemplo, se você tem internet das coisas, por exemplo, você pode utilizar casas inteligentes, tudo isso integrar com esse ambiente de realidade aumentada. Imagina, você tem a despensa da sua casa que pode conversar com a aplicação. Isso é uma coisa bem interessante. Você pode pegar, por exemplo, a despensa, ela pode identificar o que está faltando e, ao mesmo tempo, mandar uma mensagem para você via o HMD, e aí você identifica aquilo, e quando você está no mercado, ele consegue rotular aquele produto que você está precisando lá na despensa. Né? Enfim, essa é a estratégia que a gente vai estar trabalhando no futuro, né? Por exemplo, você trabalhar com computação afetiva, junto com realidade aumentada, e inclusive muita inteligência artificial. Esse é o contexto futuro. Bom, isso é só uma introdução, tá, pessoal? Eu só queria basicamente mostrar isso aí para vocês aí como uma introdução. E se vocês tiverem alguma questão, eu estou disponível aí para a gente estar discutindo. Obrigado. Pessoal, perguntas? Ezequiel, eu tenho uma pergunta, que é duas perguntas. A primeira é o Google Glass. Por que você acha que, na realidade, o pessoal retirou o produto e deixou só no corporativo aí? E se você acha que eles retomam essa venda para o usuário comum em breve?
apesar que eu nem sei se eles voltaram a vender. E outra pergunta, Ezequiel, é a questão de privacidade, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente ver, especialmente em entretenimento, assim, a questão de reconhecimento de face. Então, algumas coisas que você precisaria de autorização de usuário, né? Queria ouvir de você esses dois pontos aí, essa questão de privacidade relacionada a processamentos inapropriados e a questão do Google Glass, se ele volta no mercado, o que você acha? Lindo, eu acho a primeira questão sobre o Google Glass, eu penso que volta sim, sabe? Porque tem um rumor que a Apple ela vai lançar o próprio óculos dela. Eu acho que se lançar, a Google ela não vai deixar barato, né? Ela vai querer lançar para o Android também, entendeu? Então ela vai, talvez não seja com esse nome, mas eu penso que pode ter de fato aí um novo produto relacionado ao Google Glass, né? Eu penso que sim. Se isso acontecer mesmo, se a Apple lançar um óculos dela próprio, eu acho que a Google ela tende a retomar esse projeto. Eu acho que até eles devem estar trabalhando aí por fora. E o fato de não ter, eu acho que não tá vendendo ao público é porque não tem ainda muitas aplicações e acaba, como eu posso dizer, desvalorizando o projeto. É um produto caro. Imagina, eu vou comprar um óculos daquele e não tem muito recurso ainda, né? Então, quando tiver mais recurso, eu acho que eles devem sim liberar. Será como você utilizar aí um smartwatch e você vai poder comprar talvez no futuro aí um smart glasses, sei lá, uma coisa do tipo assim. E com relação à privacidade, bom, de fato, né, tem esse problema de privacidade. Acho que isso acho que é no geral, no âmbito geral, né, da computação, inclusive que está em nuvem, né? Você pega aí sites, né? A gente acaba concordando com alguns termos de privacidade que a gente não gostaria de concordar. Na verdade, se a gente começar a ler os termos de privacidade do Facebook, do Google, essas coisas, acaba que a gente vai ficar com o pezinho atrás. Bom, a questão da ética da realidade virtual é uma questão que eu acho que é bem relacionada à ética do software também, sabe? Então, essa questão de dados, capturas de dados aí de pessoais ainda não é tão debatido, e eu acho que ela é mais vista como se fosse uma questão também de captura de dados privados, como se fosse um software mesmo. Acho que ele entende isso como mais uma parte de software mesmo, nessa linha, entendeu? Entendi. Ezequiel, tem uma pergunta aqui da Gisele. Gisele, quer fazer de própria voz? Deixa eu ver aqui. Ah, a Gisele está sem microfone. Deixa a pergunta é se existe alguma ideia. Se existe alguma ideia sobre os adolescentes, como evitar os vícios. Está sendo visto algo para evitar os efeitos colaterais? Quem trabalha com isso? Sim, para evitar vício de adolescente, eu creio que isso está mais voltado para a área de psicologia, né? Por exemplo, bem como games e até mesmo redes sociais, entendeu? Acho que é bem relacionado a vício na parte digital, né? Seria existe, inclusive, agora eu esqueci o nome da doença. Nossa, deixa eu ver aqui. Deixa eu até procurar aqui no Google aqui, que vale a pena mencionar. É um tipo de fobia. Vou encontrar o nome dela aqui agora, só um momento. Isso eu acho. Chama nomofobia. Não sei se vocês já ouviram, vou colocar no chat. Chama nomofobia. Isso é bem comum. Olha lá, nomofobia. O que é a nomofobia? Basicamente, é a sensação de medo ou agonia que o indivíduo tem de se sentir incomunicável por estar sem o aparelho celular ou computador. Acredita? Tem crescido bastante e isso aí é bem complicado, assim, né, com relação aos jovens. Então, assim, a pessoa fica sem celular, às vezes ele prefere, digamos assim, perder muita coisa a perder o celular. Tem uma pesquisa, salvo engano, foi no Sul, fizeram com os alunos do ensino médio, assim, eles preferiam perder, por exemplo, o auxílio transporte do que ficar sem o celular.
Então, as pessoas preferem, por exemplo, ir a pé para a escola ou para o trabalho do que ficar sem celular. E muitos deles, inclusive, colocaram assim que preferia ficar sem comer algum dia do que ficar sem o celular. Então é uma coisa muito louca. E agora, com relação a evitar efeitos colaterais, sim, Gisele. Isso tem estudado, principalmente para evitar os efeitos colaterais de tontura. Isso mais na área de realidade virtual, né? Na realidade aumentada não há tanto efeito colateral. Ezequiel, só para contar uma história, algumas vezes já fiz o experimento com os alunos de aquela brincadeira, né, meio comum já, de colocar o celular na sua frente, mas você passar a aula inteira sem tocar, sem colocar a mão no celular. Assim. Depois eu recomendo todo mundo. E não pode tirar a notificação, né? Já até imagino. Tem que deixar a notificação. Recomendo fazer, é interessante a brincadeira. E aí, pessoal, mais perguntas? Tem mais duas perguntas aqui. Deixa eu ver, qual seria o nome... vamos lá. Muitos filmes notamos o uso fictício e manipulação virtual dos elementos, em que depois serão manufaturados por robôs ou de alguma outra. Dá exemplo, por favor, disso aí. Qual seria o nome para essa aplicação? Um tipo de exemplo. Acho possível se quando teremos as possibilidades. O que seria isso aí? É que eu não consegui entender muito bem. O uso fictício da manipulação virtual de elementos? Ah, tá. Bom. Ah, certo. Bom, eu acho que essa é a ideia futura mesmo. Você manipular os objetos virtuais no ambiente real. Essa é a ideia deles. Eu nem acho isso aí tão fictício, não. Se pegar um Kinect, você consegue se divertir bastante. Sim, isso é realidade misturada, entendeu? Isso já existe, já. Não é tão comum, mas já existe. Essa é a ideia mesmo. Ezequiel, tem outra aqui, ó. Professor, Unifesp já utiliza alguma coisa nesta área na formação dos estudantes? Do João Rodolfo. Eu tenho uma disciplina eletiva de realidade virtual aumentada. Ela é eletiva tanto para graduação quanto para pós-graduação. Ah, tá ok. E a gente faz alguns estudos lá, faz alguma implementação, entendeu? Já saiu até paper de lá e é bem interessante, tem umas aplicações legais que a gente faz. Tenho... Boa noite. Realidade virtual e aumentada, geralmente são chamadas assim. As disciplinas que você vai encontrar. Tá. E aqui na Unifesp tem a realidade virtual e aumentada, é uma eletiva que eu faço. Pergunto em relação a algum produto pronto mesmo, se, por exemplo, o estudante de medicina tem alguma prática, alguma coisa ali, alguma disciplina nessa área, mas utilizando alguma coisa já pronta. Estudante de medicina? Pronta para medicina? Tem pronta para educação. Alguma coisa pronta para educação. Para medicina, deixa eu ver aqui uma coisa aqui se eu tenho aqui. Até porque bastante exemplo que o senhor colocou durante a apresentação foi... Vou te mostrar algumas coisas da área da saúde. Deixa eu te mostrar aqui. Espera aí. Eu vou mostrar alguns vídeos rapidamente. Isso tem a ver com aplicações da área de saúde. Calma aí, só um momento. A Gisele quer saber se eu quiser trabalhar com isso, o que devo estudar. Computação gráfica. Depende de que área você quer. Se você for mais para a área de modelagem, computação gráfica, programação também é bom. Se você souber Unity, programação para jogos, dá para você fazer muita coisa legal. Deixa eu ver aqui. Vocês tiraram o recurso de compartilhar para mim ou não? Não está aparecendo para mim? Não. Estranho. Você deve estar com a tela cheia. Ele é um botão que auto-recua, né? Fica embaixo à direita. Sim, mas é estranho. Deixa eu jogar aqui. Deixa eu...
Tentar abrir aqui. Agora foi. Beleza. Vamos colocar aqui rapidamente. Vou jogar aqui uma tela. Estou visualizando a minha tela? Não tá. Eu não. Para mim ainda não apareceu. Não? Não. Não. Veja. Agora sim. Vai entrar. Agora eu desliguei. Espera aí, então. É. Deixa eu ver de novo. Ezequiel, Olha lá, isso aqui é um tipo de projeto. eu não estou visualizando, Consegue não. visualizar? Não? Não. Peraí, então, de novo. Aqui apareceu, viu? Aqui tá ok. Eu estou visualizando então também, só aqui subiu. Ok. Então, peraí, então. Então Vamos só lá de para mim, mas não tem novo. problema não. Se para todos está ok. Vamos lá. Vou tentar ligar de novo, ver se vai. Foi? Tá Beleza? aparecendo. Ok. Beleza. Então, esse é um projeto de anatomia, lá que legal. Mas é um projeto que chama ESPER. É mais para visualização de partes anatômicas. Acho que não está... Meu vídeo acho que está meio travando aqui. Olha lá que legal. Você consegue visualizar as partes do corpo. Olha só que legal. Você consegue visualizar os ossos, tá vendo? Tipo de ossos. É bem interessante para estudo de anatomia. Chama Project ESPER 3D for Medical. Olha lá que legal. Outro, isso aí já é mercado. Você consegue comprar isso aí para visualizar as veias. Tem uma aplicação que faz de sensor e faz a projeção do ser humano. Chama BioViewer. Aí você pode adquirir isso aí, você compra um aparelho. Geralmente, eu esqueci agora o especialista de veias. Ele utiliza bastante para fazer a parte do visualização das veias da perna, do braço, enfim, para fazer tratamentos. Isso aqui é uma aplicação para visualizar a ultrassom do bebê. Uma aplicação bem simples, olha lá, eu uso um HoloLens, não, isso é um Meta. E a pessoa pode visualizar o 3D do bebê em tempo real, a mãe mais feliz. Ele é reconstruído, o feto é reconstruído, e aí acaba deixando os papais felizes. Tá vendo? Outra aplicação da saúde é a Primavera. A pessoa utiliza os bonecos, né? Fantomas aí para visualizar a parte do boneco, em camadas. E consegue isso também. É porque ele coloca isso como se fosse uma tela projetada, e aí ele vai trabalhando com os usuários. Outro projeto é o Kai Victor. Usa o Lolen para visualizar a parte de cateterismo. Olha que legal. Só para treinamento, para educação, na verdade. Sim. Mas para educação, o usuário visualiza como é que faz a parte de intubação. Olha lá como é que legal. Intubação, a parte de cateterismo. Esse outro exemplo aqui é o caso seus, chama. Percebe que ele está usando aqui essas identificações na caneta aqui para reconhecer onde é a posição da caneta. Olha lá. E ainda é uma aplicação também para testes de médicos, né? Tem outra aplicação aqui, também é uma espécie de projeção sobre o usuário para visualizar, é mais para estudo, tá, pessoal? Ele não vai projetar e operar o cara em cima, porque ainda é um problema. Mas ele pode visualizar a parte das imagens, né, sobre o usuário para visualizar ali mais ou menos como é que faz. Essa é uma aplicação bem legal para cegos. A realidade aumentada é só para pessoas que enxergam, não. Ele usa aqui o Eira. Ele dá um estoque ali no Google Glass, e aí faz uma ligação e a pessoa visualiza o que ele está visualizando. Olha lá. E aí ele fala, olha, eu não estou conseguindo
sair daqui, o que eu faço? Eu mostro a posição dele e ela vai conduzindo ele em tempo real. Fala, vira para a direita, olha para a direita, vira para a esquerda, e assim vai. Ele está pedindo ajuda na direção, onde que ele está querendo ir e tal, ele vai mostrar, fala para você que é isso. Aí ela pede para ele olhar em volta. Ela vai visualizando o que tem, se tem perigo ou não em volta, faz com que o usuário, vamos dizer assim, caminhe em tempo real ali. Mas é uma sacada bem interessante, né? O uso do recurso de realidade aumentada para pessoas que não conseguem visualizar. Aí outro tipo de aplicação, só para simular, né? Brincadeira, na verdade. Vou ver. Aplicação do Botox, simular, os pontos do Botox. E vai. Isso aqui é bem interessante, que é para fazer um follow-up, que é da parte da enfermagem. E aí o usuário, por exemplo, o médico, ele faz a enfermeira captura todos os sinais do paciente, passa os contatos, né, passa as informações, e depois, quando o médico vai visualizar o paciente, isso já está registrado na ficha dele, ele lá, consegue visualizar em tempo real ali a ficha do paciente. Bom, enfim, isso aqui já é outra coisa, que era outra palestra que eu tinha dado, da área de saúde. Vamos lá. É isso aí, que tem algumas coisas da área de saúde, só para vocês entenderem um pouco da linha. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Se eu quiser... isso eu acho que já respondi para a Gisele, né? Bom, se quiser trabalhar com isso, alguma encerrar, né? Tem mais alguma coisa última? Sobre o que devo estudar? A gente pode encerrar com essa, Ezequiel. Tá, isso aí é mais para... Depende da linha que ele está querendo propor, se for mais para área de modelagem, realidade virtual. Eu aconselho saber um pouco de computação gráfica, né? Que é a parte de desenvolvimento de modelos tridimensionais. E também é interessante se você souber de Unity, por exemplo, e é bem bacana, porque o Unity ele vai facilitar você desenvolver tanto para a realidade virtual quanto para a realidade aumentada. Então, você sabe engines de jogos, como o Unity, ele facilita bastante. Então, o Unity ele exige programação em algumas partes para fazer interação, e a principal delas é C#.